que coisa assombrosa é um livro. É um objeto plano feito de uma árvore, com partes flexíveis, nas quais estão impressos muitos rabiscos escuros engraçados. Mas, em uma olhada, estamos dentro da mente de uma outra pessoa. Talvez alguém que tenha morrido há milhares de anos. Através do milênio, um autor fala clara e silenciosamente dentro de nossa cabeça, diretamente a nós. Escrever talvez seja a maior das invenções humanas, unindo pessoas estranhas que jamais se conheceram, cidadãos de épocas distantes. Os livros rompem os grilhões do tempo. Um livro é a prova de que os humanos são capazes de fazer mágica. E esta sala está cheia de mágica. Oi, eu me chamo Thomas e eu queria começar esse vídeo, antes de entrar no tema, agradecendo por vocês terem comentado muito no último vídeo que eu postei aqui no canal. Vocês têm o meu muito obrigado, a minha gratidão e um beijo no coração de cada um de vocês. E entrando no tema do vídeo, hoje a minha intenção é indicar 5 livros para ti começar o hábito da leitura. É fazer vocês saírem desse vídeo, irem buscar esse livro que interessou para vocês. Nem precisa ser esse livro aqui, eu posso estar apresentando esse livro aqui para você, você pode conhecer o autor, escolher outro livro do autor, ou na hora de estar buscando, querendo saber mais sobre esse livro que eu apresentei para ti, tu descobre outro que parece muito mais interessante. E se tu acha interessante, tu acha que vai fazer tu ter vontade de ler, compre. E o primeiro livro que eu tenho para te indicar aqui é Encontro com a Morte, da Agatha Christie. Eu tô indicando esse aqui porque geralmente eu vejo as pessoas indicando um dos livros mais famosos dela, que é Morte no Nilo, então eu tentei sair um pouco disso e te apresentar esse outro livro aqui. Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho do contexto do livro. Em uma viagem pelo exótico Oriente Médio, parte de um diálogo chega, por acaso, a Hercule Poirot. Você entende que ela tem de ser assassinada, não entende? Consciente da gravidade da situação, Poirot, esquece minha pronúncia, esperará o momento certo para investigar o caso. Enquanto isso, uma família de turistas americanos chama a atenção por onde passa em Jerusalém. A matriarca parece exercer um estranho domínio sobre os filhos, criando um clima de tensão que beira o sadismo. Uma jovem e curiosa médica se vê atraída por esse núcleo familiar, sem imaginar as consequências fatais. Quando a situação parece ter fugido ao controle, Poirot compreende o verdadeiro significado do diálogo, conduzindo a trama para um magistral desfecho. Esse livro aqui eu acho que eu li em 1 ou 2 dias, é um livro relativamente curto, dependendo do teu nível de leitura, e tem, deixa eu ver aqui, 183 páginas. É um livro muito curtinho, uma história muito boa, e eu tenho certeza que tu não vai conseguir adivinhar quem é o assassino. É um romance policial, onde o detetive, que é o protagonista, tem que descobrir quem é o assassino. E eu tenho certeza que vocês não irão descobrir quem é o assassino. Se vocês descobriram na primeira leitura de vocês, coloca aqui nos comentários se vocês descobriram. Eu acho que não, tá? Eu desafio qualquer um de vocês. Então, esse aqui foi o primeiro livro. É um livro muito bom para quem está iniciando, muito fácil de ler e eu acho que é um clássico de certa forma, né? E a próxima sugestão de leitura que eu tenho aqui para vocês, ele está aqui por 2 motivos. Na minha opinião, é um livro muito fácil de ler, muito tranquilo, e ele tem um certo conforto. Ele traz um certo conforto, eu acho que até existe um termo para isso, mas eu não vou me lembrar, mas é um livro conforto, assim, sabe? Dá pra tu ler tranquilamente, que é Amêndoas. Nesse livro aqui, a gente acompanha um protagonista que ele não consegue sentir emoções, então a gente acompanha como a mãe dele trata ele de uma forma um pouco superprotetora, como a avó trata ele, e como ele é tratado na escola e por todas as pessoas que enxergam ele fora desse núcleo familiar. E grande parte dessas pessoas, desse ciclo social dele, desse ciclo social escolar dele, enxergam ele como um monstro, por ele não sentir emoções, por ele não transparecer emoções. Então, por exemplo, se uma pessoa se machucar na frente dele, ele não vai transparecer preocupação, ele não vai querer saber, ele não vai perguntar se a pessoa está bem, porque ele não sente nada, absolutamente nada. E tem um acontecimento logo no começo do livro que é muito chocante, que eu tenho certeza que tu que está lendo vai ficar em choque assim quando chegar nessa parte. E é um livro que consegue fazer a gente sentir muita pena do protagonista. Eu ficava com uma dó dele quando eu tava lendo, cara. Mas é um livro muito bonito e muito confortável. Eu vou ler um pouco aqui para vocês. Um Jay nasceu com uma condição neurológica chamada alexithymia, ou a incapacidade de identificar e expressar sentimentos como medo, tristeza, desejo ou raiva.
Ele não tem amigos. As duas estruturas em forma de amêndoas localizadas no fundo do seu cérebro causaram isso. Mas a mãe e a avó lhe proporcionam uma vida segura e tranquila. O pequeno apartamento em que moram, acima do sebo da mãe, é decorado com cartazes coloridos com lembretes de quando sorrir, quando agradecer e quando demonstrar preocupação. Então, no seu 16º aniversário, na véspera de Natal, tudo muda. Um ato chocante de violência destrói tudo que um Jay conhece, deixando-o sozinho. Lutando para lidar com a perda, o garoto se isola no silêncio até a chegada do problemático colega de escola, Gon. Conforme começa a se abrir para novas pessoas, algo se modifica lentamente dentro dele. Quando suas novas amizades passam a apresentar níveis de complexidade, um Jay precisará aprender a lidar com um mundo que não compreende e até se colocar em risco para sair de sua zona de conforto. É um livro que ficou muito famoso no TikTok um tempo atrás, mas eu tenho certeza que se tu quer começar agora o hábito de leitura ou quer retornar, se tu tá numa ressaca literária e quer ler alguma coisa diferente, esse aqui é um ótimo livro e eu espero que tu não se arrependa. E a terceira indicação desse vídeo é um livro clássico, foi o primeiro livro clássico que eu li e foi uma leitura muito importante para mim, por ser o primeiro livro clássico e por ser um livro relativamente fácil de ler. Eu acho que é um livro bem de entrada para quem quer começar a ler clássicos e eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. O livro é O Primeiro Amor, de Ivan Turgenev. O livro conta a história do Vladimir Petrovich, perdoe-me a minha pronúncia, que é um adolescente de 16 anos que, quando uma nova família se muda para o lado da sua casa, ele se apaixona pela filha dessa nova vizinha, dessa nova família que foi morar na região onde ele mora. E novamente, como o livro já diz, é o primeiro amor dele, então a gente vai acompanhando o começo dele ficando apaixonado pela garota, as frustrações que ele enfrenta nesse primeiro amor da vida dele, as dificuldades dele se relacionar com ela, as felicidades e as tristezas que acontecem em torno desse relacionamento deles. Também trata muito da relação dele com o pai e com a mãe e de tudo que acontece em volta dele, a visão que ele tem dos pais. É um livro muito bom. Esse aqui, eu coloco a minha mão no fogo e tu não vai se arrepender. Eu vou ler aqui para vocês. Em um passeio corriqueiro por sua casa de veraneio nos arredores de Moscou, Vladimir Petrovich, um garoto de 16 anos, filho único de uma família tradicional, vê uma moça exuberante brincando com amigos entre os arbustos da casa dos fundos da propriedade. Ele ainda não sabe, mas trata-se de Zinaida, filha de sua nova vizinha e por quem irá viver uma paixão avassaladora. À medida que eles se aproximam, fica claro quem está no controle da situação. Disposto a tudo para ter os seus sentimentos correspondidos, Vladimir terá de aprender rapidamente o intricado jogo da sedução e do desejo, em que as regras são tão aleatórias quanto obscuras. Eu quero ler para vocês uma parte que eu grifei aqui do livro, que eu estava folheando novamente, eu achei que seria interessante eu ler para vocês, até para vocês terem uma amostra da escrita do livro. Ah, juventude, juventude, você parece não ligar para nada. Parece possuir todos os tesouros do universo. Até a tristeza lhe traz contentamento, até o desgosto lhe cai bem. Você é confiante e ousada. Você diz, só eu vivo. Cuidado. Mas também para você os dias correm e somem, sem conta e sem deixar vestígio. E tudo em você desaparece, como a cera sob o sol, como a neve. E talvez todo o segredo de seu encanto consista não na possibilidade de fazer tudo, mas na possibilidade de pensar que você fará tudo. Consiste justamente em que você solte aos ventos forças que não saberia empregar de outro modo. Consista em que cada um de nós se considere a sério um perdulário e acredite a sério que tem o direito de dizer: ah, quanta coisa eu faria se não tivesse desperdiçado meu tempo. Meus amigos, esse livro aqui é muito bom e essa aqui foi a terceira indicação do vídeo de hoje. Meus amigos, eu acho que dessa vez eu vou estar sendo um pouco ousado. Eu nunca vi ninguém indicar esse livro aqui como primeira leitura ou como livro que é para a pessoa começar a gostar de ler. Porém, é um livro que eu acho muito bom e é um livro que eu vejo muitas pessoas elogiando. Porém, eu também vejo muitas pessoas criticando. E o livro é O Cemitério, do Stephen King. Esse aqui é um livro muito pesado. Muitas pessoas acham que o terror que tem nesse livro aqui é sobre monstros, fantasmas, mas não é nada disso. O terror desse livro aqui, o vilão, o maior vilão desse livro aqui, que a gente vai encarar, o maior pesar desse livro, é o luto, é a perda e o sentimento de não poder fazer nada
em relação a isso. E também trata do que nós faríamos, do que nós conseguiríamos e do que nós seríamos capazes de fazer caso houvesse a possibilidade de ganhar a morte. Eu vou ler um pouco aqui para vocês. Louis Creed, um jovem médico de Chicago, acredita que encontrou seu lugar em uma pequena cidade do Maine. A boa casa, o trabalho na universidade e a felicidade da esposa e dos filhos que lhe trazem a certeza de que ele fez a melhor escolha. Num dos primeiros passeios pela região, conhece um cemitério no bosque próximo à sua casa. Ali, gerações de crianças enterraram seus animais de estimação, mas para além dos pequenos túmulos, há outro cemitério, uma terra maligna que atrai pessoas com promessas sedutoras. Um universo dominado por forças estranhas capazes de tornar real o que sempre pareceu impossível. A princípio, Louis Creed se diverte com essas histórias fantasmagóricas do vizinho Crandall. No entanto, quando o gato de sua filha Ellie morre, atropelado e subitamente retorna à vida, ele percebe que há coisas que nem mesmo a sua ciência pode explicar. Que mistérios esconde o cemitério dos bichos? Terá o homem o direito de interferir no mundo dos mortos? Em busca das respostas, Louis Creed é levado por uma trama sobrenatural em que o limite entre a vida e a morte é inexistente. E quando descobre a verdade, percebe que ela é muito pior que seus mais terríveis pesadelos, pior que a própria morte, e infinitamente mais poderosa. Cara, eu tenho certeza que vocês vão gostar do final desse livro aqui, porque o final é muito chocante. O final, cara, eu lembro que eu tava lendo esse livro aqui, faltava, sei lá, 100 páginas, eu não conseguia mais parar de ler porque eu tinha que saber o que estava acontecendo. Eu tava na reta final, eu queria saber o que ia acontecer, e quando aconteceu tudo, porque esse livro aqui, ele tem uma narrativa mais lenta, mas quando as coisas começam a acontecer, não para de acontecer, é coisa atrás de coisa, coisa atrás de coisa, e esse livro aqui é devastador, e eu tenho certeza que vai ser um livro que, se tu não gostar, mas tu vai conseguir admirar de certa forma, porque é um livro surpreendente, e é um final muito inesperado. Eu acho que eu fui bastante ousado, como eu já disse, em indicar esse livro aqui, porque eu nunca vi ninguém indicando esse livro aqui para alguém começar a ler, para alguém criar o gosto da leitura. Porém, esse livro aqui foi o primeiro que eu li do Stephen King. E esse livro fez eu comprar outros 8 livros dele, outros 9 livros dele. Então, eu acho que significa alguma coisa. E agora, para a reta final do vídeo, a última indicação que eu tenho é O Estrangeiro, de Camus. E nesse livro aqui a gente vai acompanhar um protagonista que ele é muito indiferente com tudo que acontece na vida dele. Ele leva uma vida banal como qualquer outro homem, e o começo desse livro já é pra gente estranhar um pouco como é que funciona a cabeça desse protagonista. Eu vou ler aqui pra vocês. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Só nesse começo dá pra gente ver que ele é muito indiferente até na escrita. Na escrita desse livro aqui dá pra ver a indiferença do protagonista. E parece, de certa forma, como se fosse um diário mental dele. Eu não sei muito bem explicar como é que eu penso nisso, mas é como se ele tivesse... como se fosse o raciocínio dele, e a escrita combina muito com a personalidade dele. Essa escrita aqui não transmite muita emoção, não que deixe o leitor impossibilitado de sentir emoções, mas ele mostra pra gente o quão indiferente o protagonista é. Eu acho que é uma leitura muito interessante, e teve um inscrito aqui do canal, cursa Direito, então se tu curte esse tipo de coisa, vai ser muito interessante pra ti também. Chega um momento da história que ele está sendo julgado, e que é uma situação muito angustiante, é um livro muito angustiante, porque, como eu disse antes, a gente quer que ele faça alguma coisa, mas ele não consegue. Parece que ele não consegue, parece que ele não quer, mas ao mesmo tempo ele quer, mas ele não faz. Não sei se vocês conseguiram entender essa minha ideia. Bom, meus amigos, essas foram as minhas 5 indicações. Eu tentei ser bem diferente nessas indicações, porque quando eu estava começando a ler, tinha vários vídeos que falavam sobre livros muitas vezes repetidos. Não que a pessoa não soubesse indicar, mas que, por ser um livro muito conhecido, um livro muito bom, sempre vão indicando mais. Então, às vezes, fica saturado. A pessoa já viu muito esse livro e ela quer conhecer outros. Então, eu tentei buscar alguns desses aqui. Claro que eles são bem conhecidos. Esse Primeiro Amor eu vi muitas indicações dele, mas eu tentei trazer aqui nessa lista, aqui no canal, umas coisas mais diferentes, que foram coisas que eu não vi. Eu nunca cheguei a ver uma lista com esses livros aqui juntos, e eu acho que talvez esse seja o diferencial desse vídeo aqui. Se vocês lerem algum desses livros aqui e gostarem, e se não gostarem também, voltem aqui no canal e podem me dizer. Eu vou estar a todo dispor para conversar com vocês o porquê vocês gostaram e o porquê não gostaram de tal livro.
Chegaram os últimos 2 livros que faltava mostrar para vocês, que eu tinha comprado na Book Friday, mas como eu já estava editando o vídeo que eu vou postar amanhã no domingo, eu não pude mostrar ao decorrer do vídeo, mas eu vou mostrar aqui agora para vocês. Eu tinha até pensado em mostrar em outro vídeo, mas eu vou aproveitar e mostrar logo aqui no final desse, para vocês saberem logo qual é e para não ficar prolongando muito isso. Se vocês lembram, eu tinha falado que faltava chegar 2 livros. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Muitas pessoas começam a ler e param de ler esse livro porque não se adaptaram a ele, mas eu queria tirar minhas próprias conclusões, então eu comprei ele. E o segundo livro que chegou também aqui foi Queria Morrer, mas no Céu Não Tem Teukbok. Eu acho que é assim que fala. Aqui, ó. Esse aqui eu comprei também por indicação da Agnieszka Müller. Como eu falei no vídeo, e eu acho que dá pra perceber um pouco, eu gosto de ler alguns livros mais contemporâneos, alguns livros mais simples, digamos assim, não sei muito bem como me expressar em relação a isso, mas é livro muito de boa de ler, muito tranquilo. E se vocês quiserem saber um pouco mais desses últimos 2 livros que chegaram, eu posso falar no próximo vídeo. Vocês só me avisem nos comentários se é interessante para vocês. Eu já tinha lido um outro livro do Gabriel Garcia Marques, esse aqui é o segundo que eu compro do autor. Vou pegar aqui para vocês, só um momento. O primeiro livro que eu li dele foi Do Amor e Outros Demônios. Se vocês quiserem também, eu posso trazer aqui no canal um vídeo falando sobre esse livro. Ou eu posso trazer um vídeo falando do Amor e Outros Demônios e também falando do 100 Anos de Solidão. Depois que eu terminar de ler, no caso, né? Mas se vocês acharem interessante, eu posso falar sobre esse livro aqui e a gente conversa também sobre o 100 Anos de Solidão. Aí vocês me dizem no comentário o que vocês acham. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!